Opa, como é que vocês estão, suas ratazanas? Tudo bom com vocês? Uma notícia boa, esse é o último episódio dessa obra. Já vai deixando o dedão no botão do YouTube. No episódio anterior, o nosso protagonista, o Kim, passou a vara no imperador. Tentou passar a vara no talarico safado, mas não conseguiu, foi impedido. E agora ele está fugindo. No momento está na dinastia do céu nebuloso para recuperar suas forças e começar sua vingança. Huang já fica falando que esse sobrinho tem ótimas notícias para contar. O seu soberano Zen fica mandando ele falar: o que seria, meu jovem? Huang fala que ele ainda não sabe, mas algum tempo atrás o sobrinho dele despertou a chama sagrada de 5º grau e agora é adorado pelo ancestral Qixian. Nessa hora, o soberano Zen ficou nervoso. A neta Rui também ficou nervosa com a boca aberta. Huang fala que o mestre dele também sabe sobre o casamento entre ele e a irmã Rui. Ele virá pessoalmente para a cidade nebulosa daqui a alguns dias para conversar sobre isso. Os dois nessa hora não conseguem falar nada. O prota pensativo fala que isso é inesperado. Esse cara conseguiu despertar uma chama sagrada. A chama sagrada é um único poder que são despertados por poucos artistas marciais entre o céu e a terra. A chama sagrada é dividida em 9 graus, sendo o primeiro grau a pior e a de 9º grau a mais forte de todas. Quando o artista marcial desperta uma chama sagrada, ele pode se tornar um alquimista, a profissão mais nobre em todo o continente. Mas mesmo Huang tendo despertado uma chama sagrada de 5º grau, ainda assim é algo raro na dinastia do céu nebuloso. E além disso, o ancestral Qixian é muito talentoso. Além de ter despertado uma chama sagrada de 6º grau, o seu cultivo está no auge do domínio espiritual. Pode-se dizer que na dinastia do céu nebuloso, ele é considerado um figurão difícil de se lidar. Huang fala que o mestre já prometeu que vai organizar um casamento inesquecível para ela. Nessa hora, o soberano Zen fica calado, pensativo. Ele diz que as coisas ficaram problemáticas, não sabe como vai lidar com isso. O prota vai indo embora sobre a luz da lanterna, que eu não sei como essa lanterna tá acesa, mas ok. A Rui fala que ele poderia ficar vivendo no Palácio Zen, então por que ele escolheu vir para uma casa de condados? O prota fala que ela está relutante em se separar dele. Nessa hora, quando presta mais atenção, a Rui fica nervosinha, sem conseguir responder, e vai indo embora quase chorando, dizendo que vai primeiro dormir. O prota manda ela não se preocupar. Huang não está destinado a ficarem juntos. Eles não vão cair na garra dele. No seu quarto, com um colchão que parece um tapete, começa a cultivar os seus gyros. Um bicho atrás dele. Esse bicho atrás dele, não sei não, bem prota. Fala que a forma mais rápida de melhorar o seu cultivo é devorar um grande número de tesouros celestiais, ou carne fresca e sangue de besta. Amanhã vai sair para procurar algo que possa lhe ajudar com isso. Ele precisa do corvo dourado de 9 penas. Esse corvo possui uma chama superior a qualquer outra no céu e a terra. E o Huang quer ver a reação dele quando vê uma chama igual uma de 9º grau na frente dele. Enquanto isso, o Huang com o Jorginho falando que checou as informações. O Kim é da família da dinastia da espada divina. Ele pergunta se é aquele que matou o imperador e desafiou os imortais. O Jorginho fala que sim, é esse mesmo. Já fica com um sorrisinho e começa a rir que nem um maluco, falando que ele queria lhe matar. Pensou que ele fosse alguém incrível, mas é apenas um lixo. Fala que isso é ótimo. Durante a estadia dele na cidade, ele mesmo vai matá-lo. Quer que assista com os próprios olhos a Rui se tornando a esposa dele. Enquanto isso, ao mesmo tempo, alguém pegando num rolo grosso. Era o prota. Fala que é realmente cansativo transcrever as habilidades marciais. Essa habilidade que ele escreveu, a palma do vento trovão, é algo que conseguiu na sua vida anterior. Mesmo sendo de grau mortal, é o suficiente para trocar por um grande número de tesouros materiais. Fala que agora vai até a casa de leilão da cidade. Na casa de leilão do céu nebuloso. É um local meio estranho, parece um monte de barquinho em cima do outro. Enquanto isso, tem várias pessoas, desde demônios a um monte de pecinha de xadrez. O prota fala que realmente sentiu muita falta disso. Um largato, o Rango, já vem se apresentando
apresentando, perguntando o que o jovenzinho deseja. O Prota fala que o que ele quer, ele não vai conseguir lhe dar. Pede para ele trazer a senhorita Wan para vir lhe atender pessoalmente. O Rango pede para o jovem esperar um pouquinho que ele vai lá. Aparece 3 cobras. Essa é o Han. Tô zoando, essa não, essa aqui ó. Ela já aparece com seu cachimbo, dizendo que a garota solitária veio atender o jovem mestre. O Prota fala que faz muito tempo, hein? A Han fica se perguntando quem é ele que não lembra. O Prota fala que hoje quer participar do leilão do submundo negro. A Han fica dando só uma risadinha. Ara. O Rango fica apenas com seu óculos olhando. Um óculos de um lado, faz sentido. Ela manda o garoto vir com ela. Vai mostrar o local pra ele. O Rango ainda abre a porta. Ainda é porteiro o bicho. Vai, pega esse largato bom pra vocês. O Prota fala que realmente é muito ótimo estar de volta. A Han fala que o garotinho é novo por aqui. Ainda não sabe como chamá-lo. Poderia dizer o nome dele. O Prota fala que ela não precisa saber disso. Hoje ele só veio participar dos leilões do submundo negro. Além disso, ele já sabe como as regras funcionam. Mostra a habilidade que ele escreveu. Pede pra ela ver quanto isso vale. A Han fica olhando pra habilidade. Fala que é uma habilidade marcial de grau mortal e grau profundo. O Prota fica rindo, dizendo que realmente é uma habilidade de grau profundo muito boa. Está querendo leiloar isso. A Han fala que habilidades marciais de grau profundo são raras e caras. Pergunta se ele realmente quer fazer isso. Se for leiloada essa habilidade marcial de grau profundo, mesmo sendo de classe mortal, será o suficiente para conseguir no mínimo 1 milhão de moedas de ouro no leilão. Se confiar nela, a casa de leilão do céu nebuloso pagará 1,5 milhão de moedas de ouro. O Prota pensativo diz que uma pílula de refinamento corporal de 2º grau custa uma média de 10 mil moedas de ouro. Sendo assim, com 1,5 milhão terá o suficiente para comprar 150 pílulas. Fala que é acordo fechado, mas quer trocar o valor pelo equivalente em pílulas de refinamento corporal. A Han fala que isso não é difícil para ela. Pensativa diz que isso foi inesperado. O jovem tem um bom conhecimento de cultivo profundo. Deve ser discípulo de uma poderosa seita que veio até a dinastia do céu nebuloso para ter experiências de vida. Pergunta se ele ainda deseja participar do leilão de hoje. O Prota fala que sim, ele quer participar. Pensativo diz que se lembra corretamente, terá um tesouro extraordinário no leilão de hoje. A Han fica falando que vai levar ele até um assento exclusivo. Mostra o leilão pra ele, onde tem um monte de peças de xadrez. Fala que é aqui que acontece toda a mágica. Os figurantes ficam perguntando que nunca viram ela sorrir com tanta felicidade. Quem é aquele garoto perto dela? O Prota fala que esse local tem uma bela vista. A Han fala que apenas convidados distintos da casa dela podem sentar nesse assento exclusivo. Um garoto feio já vem chegando, dizendo: irmã Han, cheguei. A Han já olha com um olhar mortal e pergunta se não é o jovem mestre. Como você tá? Wang fala que hoje veio como um comprador, mas também trouxe um dos melhores produtos para leiloar. Esse é o Wang, o feião. A Han fica rindo, dizendo que agradece por ele se juntar ao leilão de hoje. Wang fala que o pai dele veio várias vezes, propor casamento em seu lugar, mas ele sempre ignora. Assim que tenta pegar na mão dela, na mesma hora a Han desvia e ele passa direto como um bom gado. Wang fala que ela realmente é muito tímida, já discutiu o assunto com o pai dela e o item que vai ser leiloado hoje é muito bom, então vai querer nem um centavo, quer usar todo como dote para se casar com ela. Esse é o item que nem mesmo o pai dela pode recusar. Nessa hora a Han fica calada, mas ela queria mandar ele tomar no rabo, isso que ela queria falar. O Prota fica olhando aquela situação, fala que se lembra corretamente, o que será leiloado hoje é a arma imortal quebrada, a lança imortal. O Wang vê uma pessoa sentada de cabelo branco, fala que gostoso. Já toca no ombro do garoto, falando que ele está sentado no seu lugar. Porque ele continua aí, pode vazar. A Han fala que ele é um convidado dela, ele não pode ser rude assim. O Wang fica nervoso em que sempre se senta nesse local. Eu quero ali, mamãe. O Prota fala que peninha, este assento agora é dele. O Wang fala que ele é um lixo, como ele merece sentar aí. Ele é apenas um mero artista marcial na primeira camada.
Prota poucas ideias, já mete um tapão na cara do feioso, deixando ele mais feio ainda. O Wang fica perguntando como ele ousa bater nele. Prota fala que ele é muito irritante, se continuar falando merda, vai matá-lo. O Wang começa a liberar seu poderzinho, falando que em tantos anos alguém nunca ousou falar assim com ele. Se quiser morrer, vai garantir o desejo dele. A Han já se mete, mandando eu parar com isso. Ninguém está permitido a causar problemas na casa de leilão. Essas são as regras. Yang fica falando, mas foi ele que começou, não é culpa minha. A Han manda ele calar a boca, muito puta. Na mesma hora o gado fala, tudo bem, eu tô nervosinho. Fica sentado perto de um largata azul. Fala que suportou a raiva porque estava na frente da Han, mas ele não vai escapar. Quando ele sair da casa de leilão, vai garantir que ele tem uma morte miserável. Enquanto isso, Jorginho atrás com seu telefone, falando que o Kim está na casa de leilão do céu nebuloso. Além disso, parece que ele ofendeu o Wang. Enquanto isso, na residência da família, o Huang só de boa comendo uma uva e uns tomates. Fala que aquele cara está procurando a morte em todos os lugares que ele vai. Começa a mandar uma mensagem para o Wang. Na mesma hora, o Wang recebe a mensagem falando que é o Huang, hein? Pensou que aquele merdinha era um figurão, mas parece que ele é o filho abandonado da dinastia Qin. Ele está ferrado agora. A Han já sobe no palco, mandando todo mundo ser bem-vindo ao submundo negro. Hoje os itens que vão ser leiloados são os melhores comparados com o leilão passado. Além disso, tem mais itens do que antes. Os segurantes ficam mandando ela calar a boca e ir logo pro leilão que estão com pressa. A Han já manda as garotinhas trazer o que vai ser leiloado hoje. Fala que o primeiro item a ser leiloado é uma pílula medicinal de 2º grau, a pílula de vitalidade corporal. Um azulzinho. Fala que essa pílula é capaz de recuperar carne morta e os ossos quebrados daqueles que estão no domínio da primeira camada. E não importa o tipo de ferimento, enquanto tiver essa pílula, você conseguirá se recuperar. O preço inicial é de 10.000 moedas de ouro. Manda começarem o lance. Um careca dá 15.000, um chifrudo dá 18.000. O Prota fala que essa pílula é inútil pra ele. Vai dormir um pouco, espera as melhores coisas do leilão. Começa a tirar uma sonequinha de boa e do seu lado tem uma pessoa lhe olhando. O Wang fala pra ele dormir bem. Essa será a última soneca dele antes de cair em sono eterno. 30 minutos depois, ela continua vendendo os tesouros para um careca aleatório que ninguém liga. Fala que o próximo item a ser leiloado será o penúltimo item do leilão de hoje. Sim! O Prota na mesma hora acorda, fala que finalmente chegou a vez do item que ele estava querendo. Jorginho fala que essa é a espada imortal quebrada que o jovem mestre estava precisando. A Han fala que esta arma imortal é de primeira ordem, conhecida como a lança imortal. Mesmo estando quebrada, ainda é um artefato imortal. O preço inicial será de 1 milhão de moedas de ouro. Manda o pessoal começar com os lances. Um já começa a dar 1,5 milhão e fala que esse artefato é algo muito importante para a seita dos artefatos refinados. Espera que eles tenham respeito. A Han pensativa fala que, como sempre, a seita dos artefatos refinados continua usando o mesmo método para suprimir os preços. Prota pensativo diz que agora é a sua vez de brincar. Mas do seu lado, uma pessoa de capuz fala que dá 2,5 milhões, que é essa coisa. O Prota já dá sua olhadinha mortal. Fala que é uma das irmãs Yu. Sabia que elas viriam. Jorginho fica perguntando como ela ousa roubar esse item da seita dos artefatos refinados. É bom ela pensar nas consequências. Manda ela sair logo pelaquela porta e não atrapalhar o leilão. Assim que ela tira o seu capuz com seu olho refinado de morte, Jorginho já fica com medo, falando que é a seita da morte silenciosa. Pensativo diz que não importa. A seita da morte silenciosa acabou intervindo. Acredita que o jovem mestre não vai lhe culpar por não conseguir o item do leilão. E o fez ficar rindo, dizendo que esse artefato vai ser seu. O Prota já levanta na mesma hora, dizendo que vai pagar 3 milhões nisso. E fica dando um sorrisinho, dizendo, oi, Litinha. Aí o Fei fica brabo, dizendo que esse cara, de novo, ele está fazendo de propósito. O Wang todo feio, dizendo 3 milhões? Onde esse garoto conseguiu tanto dinheiro? A Han pergunta se alguém vai aumentar mais o lance de 3 milhões.
ou ela vai acabar. O pessoal na plateia fica discutindo para ver se eles conseguem fazer uma vaquinha. A Han fala que neste caso, a lança imortal quebrada tá vendida para esse lindo jovem, mandando um pequeno coração para ele. Fala que o próximo item do leilão é o último item de hoje, uma habilidade marcial de classe mortal e grau profundo, a palma do vento e trovão. Todo mundo já fica comemorando, não sei nem como eles conhecem essa habilidade. Fala que o preço inicial é de 5 milhões de moedas de ouro. Pede para começarem o lance. Já começa com 6 milhões, outro dando 7, o Wang dando 10 milhões, o Jorginho dando 20 milhões, o Wang ficando bravinho todo feio. Continua feio reclamando, perguntando qual o significado disso, vai comprar essa habilidade. Jorginho fala que o jovem mestre mandou uma mensagem dizendo que precisa comprar, então precisa pedir perdão para não ofender ele. Já começa a dar 50 milhões. O Wang fica brabo, dizendo que o Huang pediu ajuda para lidar com o Qin. Agora ele vai ficar sentado esperando que não vai fazer nada. E o Fei fala que só 50 milhões de moedas, hein? Realmente ele acha que vai conseguir comprar uma habilidade marcial desse grau? Ela já ia fazer um lance de 80 milhões. O Prota manda ela escutar ele e não fazer nenhum lance. E o Fei fica perguntando por que deveria escutar ele. Ela quer comprar essa habilidade, mas acaba decidindo escutar e fala que não vai fazer isso não. O Prota fala que ela fez a escolha correta, pensativa, fica estranha dizendo que não sabe por que está obedecendo ele. A Han fala que ninguém vai aumentar o lance, então foi vendido para o jovem da família Huang. Jorginho fica comemorando, dizendo que a habilidade marcial de grau profundo pertence a ele agora. Prota pergunta se ela lembra do que ele disse antes. Está vivendo na pousada no céu nebuloso, está esperando pelas duas lá. Então, agora ele vai indo na frente. Algum tempo depois, a Han já chega perguntando se o jovem mestre Qin ficou esperando por muito tempo. O Prota fala que não, acabou de chegar aqui. A Han agradece muito por hoje, graças a ele conseguiram vender o item muito bom. O Prota fala que não existe negócio sem fraudes, agora eles são cúmplices, mas admite que não imaginou que venderia por um preço tão alto assim. Agora ela deve um grande favor para ele. A Han já se aproxima dizendo que realmente deve um grande favor no ouvidinho dele. O Prota já pega ela pela cintura e pergunta se nesse caso pode fazer um pedido para ela. A Han já fica toda nervosa perguntando o que o jovem mestre Qin vai fazer com ela. O Prota fala que não vai provocar ela mais, só quer as coisas dele agora mesmo. A Han já puxa um anel, fala que está tudo dentro desse anel de armazenamento. Ele pode considerar o anel como um presente da casa de leilão para o jovem mestre Qin. O Prota fala que esse anel de armazenamento é de grau mortal e grau intermediário, nada mal. Em todo caso, se futuramente o Yang chamar ela para explorar as ruínas antigas, ela tem que lembrar de contar para ele, que vai junto com ela fazer isso. Diz um adeus e vai indo embora. A Han fica se perguntando como assim ruínas antigas? Na rua da cidade do céu nebuloso, o Prota só passeando de boa. Fala que na sua vida passada se encontrou com a Han depois que ela retornou das ruínas antigas. Naquela época, ela foi forçada a se casar com Wang por causa de uma conspiração que ele armou contra ela nas ruínas antigas. É uma pena que depois do casamento, o Wang mostrou sua verdadeira natureza e a Han ficou em um estado pior que a morte. Na sua vida passada, por causa de alguns acidentes, ele falhou em tirá-la da miséria que estava, mas nesta vida vai dar tudo um mar de rosas e felicidades para ela. Durante a noite, na sua pousada de boa, fazendo aquela cultivação com fogo, no Nordeste ele ia se dar bem. Começa a absorver todas as pílulas. Fala que um guerreiro marcial comum aguenta usar uma pílula de treinamento corporal por vez, já aqueles com um talento melhor conseguem usar pelo menos 3 pílulas por vez. Claro que existem os gênios de grandes forças que conseguem usar até 10 pílulas por vez. Por causa dos gyros, a sua força física é inigualável. Graças a isso ele consegue usar de 50 a 100 pílulas de uma vez só. Pombo de fogo já começa a aparecer. O bicho tem várias pernas, não sei por que já começa a absorver todas as pílulas de uma vez e começa a ficar monstrão, como se tivesse usado um Durateston. E o símbolo na sua testa muda, agora vira um touro com umas peninhas saindo dele. Prota fala que de 100 a 50 pílulas de refinamento corporal já foram o suficiente para lhe ajudar a avançar para a segunda camada do reino espiritual. Já pega o seu pergaminho lendário
e vê o pombo lá, com a fotinha dele bonita. Manda o pombo dourado de 9 penas aparecer agora mesmo e começa a fazer o carinho no seu bichinho. As chamas do pombo fica brincando com ele, passando pelo corpo dele. O Prota fala que já faz muito tempo em chama misteriosa 9 céus. Já começa a usar ela na sua lança e começa a fundir as 2 armas. Fala que a chama misteriosa 9 céus pode ser usada para refinar qualquer coisa entre o céu e a terra. Será fácil fundir a lança imortal quebrada junto com a lança de Deus da Guerra. Já começa a fazer sua fusão e o local todo começa a ficar brilhando. E sim, a sua lança do Deus da Guerra agora está fundida com a lança imortal quebrada. O Prota fala que terminou de refinar a lança imortal e a lança do Deus da Guerra. Agora ele tem uma arma de classe imortal de 1ª ordem. Mas antes ela era imortal de 2ª ordem. Mas não vou falar nada não. Fala que neste momento consegue matar qualquer mestre até o 5º domínio na camada espiritual. Já começa a dar aquela descansada de boa como sempre. Enquanto isso, do lado de fora da cidade, vários peão de xadrez. Um velho todo feio fala que tem certeza que viu um clarão no céu. Parecia com uma essência de arma imortal de 1ª ordem. Fala que se realmente for uma arma imortal de 1ª ordem, ele precisa encontrar uma forma de consegui-la. A cidadezinha Céu Nebuloso não merece possuir um tesouro tão incrível. Esse velho que tá rindo é o mestre do Huang, o Qixian, o velho feio. Enquanto isso, na seita da morte silenciosa, as 2 de joelhos. E o Fei fala: mestre da seita, desculpa. O mestre Hou fala que as 2 falharam em matar o soberano Zen e depois falharam novamente em conseguir a lança imortal quebrada no leilão. Como ele deve lidar com as 2 após falharem 2 vezes? E o Fei fica pedindo para ser punida. Ele se aproxima, dizendo que criou as 2 desde que eram crianças. Como ele estaria disposto a punir seus 2 bebezinhos? Fala que elas terão uma nova missão. Espera que elas não falem nisso. E o Fei nervosa e o Rui também nervosa pede pro mestre falar qual é a missão que elas vão ter agora. O mestre Rui fala que a pessoa que atrapalhou o plano delas antes se chama Qin. Ele é uma criança da dinastia da Espada Divina. E por ele ter matado o imperador, foi forçado a fugir para a dinastia do Céu Nebuloso. E o clã imortalzão emitiu uma ordem mortal para prenderem o Qin. Vão deixar esse assunto com elas. As 2 aceitam a missão falando: sim, mestre. Na mesma hora já usa o seu poder de ninja e desaparece no meio da fumaça. O mestre Rui fica muito puto, dizendo que as 2 são inúteis, não servem nem para fazer missões pequenas, mesmo tendo ensinado elas desde crianças. Fala que dessa vez, se falharem de novo, ou vão morrer pelas mãos do Qin ou pelas mãos dele, e ainda será obrigado a encontrar novas sementes. Enquanto isso, no dia seguinte, a Rui na frente da pousada onde o Qin dorme. O Prota pergunta por que a senhorita tá chamando ele tão cedo, qual é o problema? A Rui fala que a partir de hoje ele precisa viver no palácio, não pode permitir que ele continue vivendo nessa pousada. Prota fica rindo, perguntando se ela tá sentindo tanta falta assim no noivo dela. A Rui manda ele não falar bobagem. Ontem ele comprou a lança imortal quebrada, a que o Huang queria, e além disso ele ofendeu o Wang também. Fala que o Wang e o Huang não prestam, a menos ele é muito bom, mas conseguiu ofender os 2 ao mesmo tempo. Prota pergunta do que ela está com medo, com ela do lado dele, aqueles 2 não vão tentar nada. Rui fala que não é só isso, aceita a morte silenciosa, aceitou a missão e mandou pessoas para matá-lo. Pergunta se ele conhece a situação atual que ele se encontra. O Prota fala que não tem medo, então por que ela está com medo? Chama ela para fazer uma companhia e andar pela cidade do céu. Rui fica falando que não sabe o que tem que falar para convencê-lo. Eles vão comer um bolinho de arroz. Depois disso vemos malabaristas em cima de um pau grande. O Prota fica comendo espetinho de rato. Nessa hora, a Rui fica surpresa. Fala que aquela mulher é a Han do leilão do submundo. Não acredita que ela está tão linda hoje. O Prota fala que ela é sim, mas andando direito ela não fica pra trás também. Já chega mandando um olhentinha pra Han. A Han fala que é um prazer ver a princesa Rui. A Rui fala que faz muitos anos que não nos vemos, mas não precisa ser tão educada, pode chamar ela apenas de Rui mesmo. A Han fica falando que sim, então vai fazer isso. Fala que o jovem mestre Qin tomou a liberdade de vir aqui, mas espera não estar lhe incomodando. O Prota fala que ter 2 mulheres lindas lhe fazendo companhia, porque ele ficaria incomodado, mas vão diretos aos negócios. Han fala que já que a irmã Rui tá aqui,
o que tem pra falar será o mesmo pra ela. O jovem mestre Kim tenha cuidado a partir de agora com a seita morte silenciosa. O prota manda ela não se preocupar, apenas precisa deixar as coisas seguirem o seu caminho. Han fala que se esse é o caso, não vai mais ficar perturbando os dois. Rui fala que a irmã está aqui porque não fica com eles. Faz tempo que não veio e ela não vinha para a cidade do Céu Nebuloso, então será bom conversar um pouco. O prota fala o que a Rui está dizendo faz sentido. Já agarra as duas, dizendo que eles podem andar juntinhos. Hang já fica nervosinha nesse homem, hein? O prota manda eles irem, precisam passear. Enquanto isso, as pessoas vendo essa cena ficam perguntando se estão cegos. Ao lado daquele homem tem as duas beldades da cidade. O prota fala que a popularidade delas duas é um pouco maior do que ele imaginava. A rama do jovem mestre não ficar nervoso. A Rui fica falando que ele está claramente nervoso. A gente só escuta o som de uma chicotada da imagem. Várias peças de xadrez olhando uma carroça grande com alguns buracos no meio e uma pessoa xingando o maldito demônio que queria fugir. É uma lourinha tomando porrada. Ela fica lá toda caída no chão, toda machucada. O dono dela fala que não comprou ela para que ela fugisse. Pergunta se ela acha que ele não pode bater nela até a morte. A Han fala que essa é a voz do gordo Lee. Parece que ele está torturando novamente a escrava que comprou. A Rui fala que cedo ou tarde vai abolir a prática de bater e vender escravos na dinastia do Céu Nebuloso. A Han fala que o gordo Lee é um homem arrogante e dominador. Além disso, ele confia muito na relação que tem com a família Huang e aceita os artefatos divinos. Por causa disso, ele faz o que quer e ninguém se importa em tentar pará-lo. Várias vezes no mês, ele fica humilhando os escravos no meio da rua. A Rui fica perguntando se ninguém faz nada. A Han fala que são os escravos do gordo Lee, então ninguém pode fazer algo para proibir, além de não ter motivos para fazer algo assim. Enquanto isso, a escrava continua tomando porrada nas costas. O gordo Lee fala que esse maldito demônio dá comida e bebida, e mesmo assim ela tenta fugir. Pergunta se ela não está satisfeita. A escrava fica chorando, dizendo que esse gordo Lee mandou matar todo o clã dela, nunca vai perdoá-la. O gordo Lee já manda uma bicuda nela, falando: e daí que eu mandei matar todo o seu clã? Ela é apenas um demônio insignificante de um clã fraco. Se não fosse pelo fato de ela ter um rosto bonito, teria matado junto com os outros. Fala que ter comprado ela por um taio de prata é o suficiente para ela ficar agradecida. Hoje é o mestre dela e ela precisa obedecer. Começa a ficar puxando a corrente da escrava. Fala que se descobrir que ela tentou fugir novamente, não vai acabar só em uma surra. Enquanto isso, a escrava continua tentando resistir, muito puta da vida. O prota pergunta se ouviu certo. Jurou? A Han fala que sim, o que tem de errado? O prota fala que sim, foi inesperado. As coisas se tornam ganhos inesperados na frente dele. A Rui pergunta se esse cara vai fazer algo estranho. Ele está sonhando demais. Com certeza ele vai aprontar alguma coisa. O prota fala que vai salvar essa garotinha, senão a raça humana terá vários problemas no futuro. O gordo Lee fica dizendo que está cansado de bater nela e pergunta o que os outros estão olhando. Nunca viram alguém xingar e espancar os próprios escravos. A escrava fica muito puta ainda da vida, querendo matar o gordo Lee. Ele fica bravo, dizendo como é possível os olhos de uma escrava serem tão assustador. Já começa a preparar seu golpe, pedindo para ela parar de olhar ele desse jeito. Mas o seu golpe é parado. Ele fica sem entender nada. Pergunta quem ousa meter a mão no seu negócio. O prota fala que quer comprar essa garota. Qual é o preço dela? O gordo Lee fala que ela não está à venda. Agora ele pode sumir daqui. O prota fala que ele disse que teve que comprá-la de volta. Então vai comprar dele então. O gordo Lee fica rindo que nem doido. Fala que jovens não conhecem a imensidão do céu. Pergunta se sabe quem ele é. Então aconselha a sumir daqui. O prota fala que nesse caso não tem outra escolha. O gordo Lee fica rindo, dizendo como esperado de um pirralho medroso. E já toma um porradão no meio do queixo para deixar de ser vacilão. E sai mandando longe, batendo em tudo. Um careca fica perguntando que porra foi essa. O garoto sorcou o gordo Lee. Uma velhinha fica falando que já era, o garoto está condenado. O gordo Lee tem um bom relacionamento com a seita dos artefatos refinados. A escrava fica surpresa vendo aquilo. O gordo Lee já começa a se levantar, liberando seu poderzinho, e começa a usar seu poder do javali gordo, dizendo que vai matá-lo. Já vem vindo pra cima, usando sua habilidade de grau mortal superior. O prota fica só parado esperando o golpe chegar. Já começa a usar seu poderzinho de choque e faz apenas uma barreira que manda o gordo Lee de volta pro céu. O prota fala que punho do javali selvagem
pareceu mais como uma invertida de um porco gordo. Fala que a partir de hoje a escrava vai ser dele. Já começa a usar seu poderzinho para quebrar as correntes que tinha nela. A Han fala que ele realmente é um homem muito interessante. A Rui fala que se o Huang souber disso, ele provavelmente estará meio morto. Em todo caso, o gordo lhe mereceu e deve culpar a si mesmo. Já o Kim fez uma boa ação salvando a garotinha. O Prota já começa a pegar ela no colo, falando que está na hora de ir embora. Enquanto isso, os outros ficam perguntando quem é aquele cara para estar com as duas gostosonas da cidade. Dessa vez, o gordo Lee ofendeu uma grande figura. O Jorginho fala que acredita que não. Afinal, o gordo Lee tem um bom relacionamento com a sede dos artefatos refinados. Acha que as coisas não vão terminar tão bem. A Rui fica perguntando o que ele vai fazer com a garotinha. A Han fala que se ele não tiver lugar para deixá-la, pode deixar temporariamente na casa do leilão nebuloso. O Prota manda elas não se preocuparem. Ele tem seus próprios meios, já que essa garotinha, como imaginava, ela possui a linhagem demoníaca ancestral no corpo dela. A Rui fica falando que não pensou que ele gostava dessas coisas. O Prota pergunta o que ela sabe. Essa garotinha vai ser alguém incrível no futuro. Pensativo, diz que no futuro a Li Hu será uma divindade demoníaca. Décadas depois, ela vai liderar 10 milhões de bestas e monstros para destruir os territórios da raça humana. Uma existência assustadora. E não é de se admirar que a Li Hu odiasse tanto a raça humana na sua vida passada. Ela deve ter sido transformada em escrava e sofrido todos os dias, e deixou uma marca profunda no coração dela. Fala que, falando nisso, não pode deixar ela ficar vestindo essa roupa toda suja e destruída. A Han fala que o maior centro de comércio da cidade é o prédio Yan. Vai mostrar o caminho para ele, pede para seguirem ela. Algum tempo depois, eles chegam no prédio Han. Um garotinho já aparece, dizendo que é uma honra ter a senhorita Han aqui. Pergunta o que pode fazer por ela. A Han fala que não é ela quem tá precisando de algo, é este jovem que precisa de roupas para a garotinha que está no seu braço. O garotinho fala que entende, pede para o jovem mestre vir com ele. A Han pergunta o que elas vão fazer depois das compras. A Yumi fala que não sabe, mas podem fazer alguma coisa. O Wang vai aparecendo, dizendo que faz tempo desde a última vez que veio até o prédio Yan. De acordo com as informações, o vestido de 9 cores estará vendido aqui hoje. Já vê a Rui paradinha perto da escada conversando. Fala, irmã, que coincidência. Eu estava à sua procura, mas não pensei que te encontraria aqui. A Rui já fica perguntando o que ele tá fazendo aqui. O Wang fala que há pouco tempo ouviu que chegaria um vestido de 9 cores no prédio. Então pensou em vir aqui comprar e dar pra ela. O vestido de 9 cores tem esse nome por ser feito com penas da águia de 9 cores, sendo extremamente caro e raro de se encontrar. Mesmo na cidade do céu nebuloso, demora anos para aparecer um na venda. E como a irmã Rui está aqui, por que não vamos junto procurar por ele? A Rui fica brava, dizendo que não é necessário, ela não quer fazer isso. Todos já ficam surpresos com isso. O Wang fica perguntando por que tanto barulho. Um Goblin fica perguntando se aquilo não é um vestido de 9 cores. O Prota fica falando que ficou perfeito nela. A Li Hui agora está vestida com ele. Ficou até bonitinha e parece que cresceu mais do nada. O Wang fica falando que aquela garota é tão linda. A Rui fala que não esperava por essa. A garotinha, depois de mudar de roupa, ficou muito bonita. Fala que isso não está certo porque ele foi tão rápido em comprar roupa. O Prota fala que é apenas roupa. É claro que é fácil de escolher. O Wang fica brabo, dizendo que esse vestido foi o que ele veio comprar. Fala que viu esse vestido primeiro. O Prota pergunta se ele está dizendo que roubou o vestido que ele gostou. Fala que então quer toda a seita dos artefatos divinos refinados. A Rui fica rindo, dizendo que o Kim está irritando o Wang de propósito. O Wang fica brabo, dizendo seu filho da puta. Pergunta se está sendo provocado por ele. O Prota manda ele não assustar as crianças bonitas, mas está sim provocando ele. O que ele vai fazer? O Wang começa a ficar bravinho, dizendo que ele não sairá ileso por enganar as pessoas. Uma pessoa já vem correndo, chamando o jovem mestre. O Wang continua bravo, perguntando o que foi. O gordo lhe aparece, dizendo que precisa de ajuda. Bateram nele e a serva dele foi roubada. Como é um servo leal, o que fizeram com ele não é o mesmo que fizeram com seu senhor. O Wang fica perguntando quem foi que fez isso. O Prota já aparece atrás dele, dizendo que foi ele quem bateu nele. O gordo lhe fala que realmente foi esse filho da puta. Ele foi quem me bateu e roubou minha escrava. O Wang fala que, em consideração a Rui,
queria dar pra ele um pouco de dignidade, mas continua sendo humilhado por ele. Fala pra irmã Rui que está sendo ofendido por ele. Esse cara vai acabar morrendo. A Rui fala que ele é uma pessoa muito ignorante para poder entrar no Palácio Zen. O Wang pergunta se ela vai envolver o Palácio Zen nisso para protegê-lo. A Rui fica rindo, dizendo que ele é o noivo dela. Nessa hora, o Wang quase não tanca e fala que é muito bom, muito bom. Mas quando o mestre dele voltar, nem mesmo o Palácio Zen vai aguentar sua ira. Fala que adeus por enquanto. O Gordo Lee fala que o jovem mestre não pode apenas ignorar o que aconteceu, vai perder sua dignidade. O Wang já mete o porradão nele, mandando ele sumir da sua frente. O Gordo Lee fica lá jogado na parede que nem um pedaço de cocô. A Rui fala que o ancestral logo chegará aqui. É melhor ele fugir. O Prota fala que está tudo bem, ele tem seus meios de resolver esse assunto. Falando nisso, já que elas estão aqui, elas podem comprar o que quiserem. As duas já ficam com os olhos brilhando, perguntando sério, mas fala que é claro, quem pagará vai ser tudo a Rui, na pousada do céu nebuloso. A Han e a Rui falam que vão se separar aqui. A Rui manda ele não fazer nada de ruim com a garotinha. O Prota pergunta se aos olhos dela ele é esse tipo de pessoa que tem esses gostos estranhos. Enquanto isso, na seita dos artefatos divinos, Wang continua brabinho. O seu pai fala que ensinou ele várias vezes para se manter calmo, independente da situação. Como filho, agora ele é ridículo que ter ficado com tanta raiva, está parecendo um cachorro abandonado. Esse é o Ting, o mestre da seita dos artefatos refinados. Wang fala que não agiu conforme os ensinamentos do seu pai. O Ting manda ele não se preocupar. O mestre dele logo chegará na cidade do céu nebuloso em 3 dias. Nesse momento, a Rui estará na palma da mão dele. Mas o mais importante agora é ele se preparar para a competição da chama sagrada. Wang fala que entende. Dessa vez o filho dele vai vencer o primeiro lugar dessa competição. O Ting fica rindo, dizendo que isso é bom. Ele tem o apoio do mestre dele, então será fácil conseguir o primeiro lugar nessa competição. E no futuro, a dinastia do céu nebuloso estará sob o comando dele. Wang fica dizendo: sim papai, vai sim, confia. Enquanto isso, no seu quartinho, o Prota de boa, dando aquela descansada de ladinho. 2 pessoas encapuzadas já vem chegando com as suas espadinhas. O Prota fica apenas parado esperando. Pergunta por que elas não mataram ele. Já se levanta da cama, dando aquela espreguiçada legal. Pergunta se não é desconfortável vestir um véu no meio da noite. E o Fei pergunta se faz tempo que ele tá acordado. O Prota fala que 2 lindas mulheres entraram de madrugada no seu quarto. Como ele poderia continuar dormindo? E o Fei já bota a faca no pescoço dele, dizendo que neste caso deve saber o motivo delas terem vindo aqui. O Prota fala que não precisam fingir, não sente nenhuma intenção assassina vindo das 2. E o Rui pergunta como ele sabia sobre as coisas que ele disse sobre a seita da morte silenciosa. O Prota fala que parece que elas descobriram a verdade, não é? E o Feia e o Rui ficam caladinhos nessa hora. O Prota fala que como ele sabe dessas coisas, elas não precisam saber. Tudo o que precisam saber é que a seita morte silenciosa não é um bom local para as 2 ficar. Ainda não é tarde demais para elas saírem de lá. E o Fei fala que falar é mais fácil do que fazer. As 2 há muito tempo têm uma marca da seita da morte silenciosa. Enquanto a marca não for removida, nunca serão capazes de trair a seita da morte silenciosa. E o Rui fala que não é como se ela e a irmã dela não estivessem procurando uma forma de remover a marca, mas para remover precisam de uma chama sagrada de no mínimo 6º grau para ter sucesso. Prota fala que se for assim é fácil de resolver. Manda as 2 chegarem perto e o Fei fica perguntando o que ele vai fazer. Prota já pega ela pelo braço, mandando ela parar de fazer perguntas. E o Fei fica perguntando o que ele tá fazendo. Prota fala que a partir de agora vai remover a marca da morte silenciosa que está no corpo dela. Já mete uma dedada no bucho dela e o seu pombo de fogo já aparece e dá uma cabeçada nela, fazendo a chama entrar no seu corpo. Aos poucos, a marca que tinha na sua testa vai sumindo. Toda a energia maligna que estava no seu corpo vai se dissipando. E o Fei pergunta se ele possui uma chama sagrada de 6º grau. O Prota pergunta se está sendo desprezado por ela. Agora que ela falou sobre isso, ele tem uma chama de 9º grau. As 2 já ficam de boca aberta,
surpresa. O Prota fala que agora chegou a vez da outra. Algum tempo depois, a sua marca é removida. E o Rui fala que realmente a sua marca também desapareceu. O Prota fala que agora vai perguntar mais uma vez. A partir de hoje, elas estão dispostas a trabalharem para ele. As duas ficam se encarando com um sorrisinho. Falam que a partir deste momento, as duas trabalharão e seguirão a ordem do jovem mestre Kim. O Prota fala que isso é ótimo. Como disse antes, a técnica que ela praticou está incompleta, então ela só conseguirá usar o poder referente a uma habilidade de classe marcial comum. Agora vai completar a técnica que ela estava usando para ela poder treinar. Já enfia o dedão na cabeça dela e começa a passar a técnica completa, dizendo que o cultivo atual dela é a segunda camada do domínio espiritual. Por causa disso, não conseguirá cultivar a habilidade mais forte de espadachim. Quando avançar para a terceira camada, vai ensinar um conjunto de habilidade marcial de classe mortal e grau intermediário para ela ficar mais forte. E o Fei fica feliz, dizendo obrigada, jovem mestre. Prota pergunta da Yurui se ela consegue carregar com ela o arco divino e flecha solar. E o Rui já libera o seu arco e sua flecha. Prota fala que vai passar um conjunto de habilidades de classe mortal que podem ser usados no arco divino e ajudará a maximizar o seu poder. Já começa a passar as técnicas de novo, um monte de letrinha vai aparecendo. E o Rui pergunta se o jovem mestre conseguiu todas essas habilidades na grande região selvagem. O Prota fala que se tiver uma chance no futuro, vai contar tudo pra elas. Mas falando nisso, está ficando tarde. Pergunta por que as duas não ficam aqui para dormir com ele. As duas já ficam todas coradinhas. O Prota manda elas não pensarem em bobagem. Elas podem pedir o quarto ao lado para ficar. As duas já se despedem, falando que vão sair e vão descansar um pouco. O Prota já se deita na cama de novo, dizendo que com base no tempo, o ancestral do mestre Huang já deve estar chegando. Isso significa que a competição da chama sagrada está próxima. A competição é um evento trienal da cidade do céu nebuloso e é organizado entre as 4 grandes seitas da cidade. O propósito da competição é encontrar discípulos com talentos excepcionais e treiná-los para se tornarem grandes mestres alquimistas. As 4 grandes seitas são o Templo do Coração Sagrado, a seita do Sol Extremo, a seita da Espada Cruel e a seita Jade Divino. As 4 mantêm uma a outra no limite, formando as divisões para que nenhum confronto aconteça. O ancestral Qixian já alcançou o primeiro lugar da competição, o que garantiu muitas conquistas de hoje. E as 4 grandes seitas têm uma profunda herança e a base de cultivo deles é ainda mais profunda. Enquanto os guerreiros comuns conseguem ganhar um pouco de orientação deles, o futuro será ilimitado. E na competição chama sagrada, as 4 grandes seitas refinam os pílulas juntas do tigre renascido, uma medicina de 4º grau como recompensa dessa grande competição. A terrível aura contida na pílula é o suficiente para fazer ajudar ele a avançar diretamente para a 5ª camada do domínio espiritual. Após avançar para a 5ª camada, ele vai poder liberar a terceira besta ancestral, o leão dracônico. Com essa besta, ela pode lhe garantir um aumento no poder de sua alma com um método indestrutível. Com esse aumento, a sua efetividade de combate será comparável a um mestre no auge do domínio espiritual. Quando estiver nesse nível, será um bom momento de voltar para a dinastia da Espada Divina e se vingar dos imortais. Mande esperarem por ele, seus dias de fogo estão chegando ao fim. Na cidade do céu nebuloso, um careca com seu pau de ferro andando na frente. O Prota só de boa, escorado num murinho, fala que é digno da competição da chama sagrada. Ainda faltam alguns dias para abrir, mas a cidade do céu nebuloso já está cheia de alegria. Uma carroça vem vindo, só que dessa vez não tem ninguém em cima do cavalo. Leitinho fala que é o mestre do Templo do Coração Sagrado. Jorginho fala que estão falando dessa vez que a Santa do Coração Sagrado vai aparecer pessoalmente. Queria muito ter a chance de vê-la. Uma pessoa vai abrindo a cortina. Essa é a Leng, a Santa do Coração Sagrado. Uma beldade. Todos ficam dizendo que ela é muito linda. Seria ótimo se pudessem ouvir mais falas da Santa. Ela fica dando uma olhadinha para uma pessoa lhe encarando. O Prota fala que faz muito tempo, hein, Leng? Como é que você tá? Todos ficam olhando com o olhão para ele. Aí ele pensativo, fala que quase se esqueceu que a Leng e ele ainda não se encontraram nessa vida. A Leng fica se perguntando quem é esse cara, porque ele parece ser alguém tão familiar para ela. Uma velha toda feia já fecha a cortina, dizendo que ele é apenas um discípulo, não serve para nada. E acabou.